Guerra e Paz, de Leo Tolstói, é uma das maiores obras da literatura mundial. Este texto explora sua profundidade filosófica, histórica e humana, revelando como Tolstói transformou a narrativa épica em uma meditação sobre o tempo, a liberdade, o amor e o destino. Guerra e Paz não é apenas um romance. É uma experiência, uma travessia literária que exige do leitor não apenas atenção, mas entrega. Leo Tolstói não escreveu uma história sobre a Rússia do século XIX. Ele escreveu sobre a humanidade inteira, em todas as suas contradições, grandezas e misérias. Publicado entre 1865 e 1869, o livro se passa durante as guerras napoleônicas, mas vai muito além dos campos de batalha. Tolstói usa a guerra como pano de fundo para explorar o que significa viver, amar, sofrer e buscar sentido em um mundo que parece sempre à beira do caos. A primeira coisa que impressiona é a escala. São mais de 500 personagens, entre figuras históricas e fictícias, que se entrelaçam em uma narrativa monumental. Mas Tolstói não se perde na quantidade, ele dá profundidade a cada figura, mesmo as mais secundárias. Cada gesto, cada pensamento, cada silêncio tem peso. O príncipe Andrei, Natasha Rostova, Pierre Bezukov, Maria Bolkonskaya. Todos são retratados com uma complexidade que transcende a ficção. Eles não são arquétipos, são pessoas. E é justamente isso que torna o livro tão poderoso. A capacidade de Tolstói de capturar a alma humana em suas nuances mais sutis. Pierre, por exemplo, é um dos personagens mais fascinantes. Herdeiro de uma fortuna imensa, ele começa a história como um jovem desajeitado, perdido entre festas aristocráticas e ideias filosóficas. Mas ao longo do romance, ele passa por uma transformação profunda. Busca sentido na maçonaria, na religião, na política, no amor. E em cada etapa, Tolstói nos mostra o conflito interno de um homem que quer ser bom, mas não sabe como. Pierre é, em muitos aspectos, o alter ego do próprio autor. Inquieto, idealista, em constante busca. Já o príncipe Andrei representa outro tipo de drama. Ele é o homem da ação, do dever, da honra. Mas também é alguém que se decepciona com a glória militar, que perde a fé na guerra, que descobre que a verdadeira grandeza está na simplicidade. Sua trajetória é marcada por perdas, da esposa, da esperança, da própria identidade. E é na dor que ele encontra uma espécie de iluminação. Tolstói não romantiza o sofrimento, mas mostra como ele pode revelar verdades que estavam escondidas. Natasha, por sua vez, é a juventude em estado puro. Ela ama, erra, se arrepende, cresce. Sua história é uma das mais emocionantes do livro, porque mostra como a vida é feita de ciclos, de quedas e recomeços. Tolstói a trata com ternura, mesmo quando ela falha. E isso diz muito sobre sua visão de mundo. Ninguém é totalmente bom ou mau. Todos são humanos, e isso basta. Mas, Guerra e Paz não é só sobre indivíduos. É também sobre a coletividade, sobre a história como força impessoal que arrasta tudo consigo. Tolstói desafia a ideia de que grandes homens moldam o destino. Para ele, Napoleão não é um gênio militar. É apenas uma peça num tabuleiro muito maior. A verdadeira história acontece nos bastidores, nos gestos anônimos, nas decisões cotidianas. Essa visão é radical, porque tira o foco dos heróis e coloca no povo. Tolstói quer mostrar que a história não é feita por vontade individual, mas por uma rede complexa de causas e efeitos. Essa filosofia se reflete na estrutura do livro. Tolstói alterna cenas íntimas com grandes panoramas históricos. Um jantar entre amigos pode ter tanto peso quanto uma batalha. Um olhar pode dizer mais do que um discurso. E isso cria uma narrativa orgânica, onde tudo está conectado. A guerra não é apenas um evento externo. Ela invade as casas, os corações, os sonhos. E a paz não é ausência de conflito, é uma busca constante por equilíbrio. A escrita de Tolstói é precisa, mas nunca fria. Ele descreve com detalhes, mas sempre com propósito. Cada frase tem ritmo, cada diálogo tem tensão. E mesmo nos trechos mais filosóficos, há emoção.
Porque Tolstói não quer apenas explicar, ele quer tocar. Quer que o leitor sinta o peso da existência, a beleza da vida, a fragilidade do tempo. Um dos temas centrais do livro é o livre-arbítrio. Tolstói questiona se realmente somos livres para escolher, ou se estamos presos a forças maiores, sociais, históricas, espirituais. Pierre, Andrei, Natasha, todos enfrentam momentos em que suas escolhas parecem inúteis diante do destino. Mas ao mesmo tempo, há lampejos de liberdade. Há gestos que mudam tudo. E é nesse paradoxo que Tolstói constrói sua filosofia. Somos livres e não somos. Somos autores e personagens. Somos guerra e paz. Outro aspecto marcante é a crítica à aristocracia russa. Tolstói retrata uma elite desconectada da realidade, preocupada com aparências, festas, títulos. Mas ele não faz isso com rancor, faz com ironia, com sutileza. Mostra como essa classe vive num mundo artificial, enquanto o verdadeiro drama acontece entre os soldados, os camponeses, os esquecidos. É uma crítica social, mas também uma reflexão sobre o que é real e o que é ilusão. A religião também tem papel importante. Tolstói não é dogmático, mas profundamente espiritual. Ele busca uma fé que seja vivida, não apenas pregada. Pierre, por exemplo, passa por uma jornada religiosa que o leva a questionar tudo, e a encontrar sentido na compaixão, na humildade, na aceitação. Tolstói vê a espiritualidade como caminho para a paz interior, não como instrumento de poder. E há ainda a questão do tempo. Guerra e Paz é um livro sobre o tempo, sobre como ele transforma tudo, sobre como ele revela o que estava oculto. Tolstói mostra que a vida é feita de processos, de amadurecimento, de espera. Que a verdade não vem de repente, mas aos poucos. E que entender isso é parte da sabedoria. Ao final do romance, não há uma conclusão definitiva. Não há respostas fáceis. Mas há uma sensação de plenitude. De que, apesar de tudo, da guerra, da dor, da perda, a vida continua. E que há beleza nisso. Tolstói não nos dá certezas, mas nos dá esperança. Nos mostra que a paz não é um estado, mas uma escolha. Que a guerra não é apenas entre nações, mas dentro de cada um. E que viver é aprender a navegar entre essas forças. Guerra e Paz é, portanto, uma obra total. Um romance histórico, filosófico, psicológico, espiritual. Um espelho da humanidade. Ler Tolstói é entrar em contato com o que há de mais profundo em nós. É se perder para se encontrar. É entender que, no fim, somos todos parte de uma mesma história, feita de conflitos, de encontros, de transformações. E talvez seja por isso que, mesmo mais de 150 anos depois, o livro ainda fala tão forte. Porque suas perguntas continuam vivas. Porque seus personagens continuam reais. Porque sua mensagem, de que a paz é possível, mesmo em meio à guerra, continua urgente. No fim, Guerra e Paz não é apenas uma obra sobre batalhas e tratados, é sobre os conflitos internos que cada ser humano enfrenta ao longo da vida. Tolstói nos mostra que a verdadeira guerra acontece dentro de nós, entre o desejo de liberdade e o peso das circunstâncias, entre o amor idealizado e a realidade imperfeita. E a paz, quando chega, não é um fim, mas um estado de aceitação, de maturidade, de reconciliação com o tempo e com os outros. Ler Tolstói é como ouvir a alma humana em voz alta, e ela fala com dor, beleza e verdade.